E aí meninas, eu sou a Karina Nunes e hoje eu vou te ensinar tudo sobre delineador. Eu sei que esse é um assunto um pouquinho delicado, a gente tem medo de entrar um pouquinho mais a fundo nisso, né? Mas eu te garanto que você vai sair desse vídeo sabendo fazer dois tipos de delineado, os tipos de delineador, qual tipo de delineador combina com cada tipo de olho. Então fica tranquila que esse assunto vai ficar muito mais fácil, mais tranquilo de se lidar. Então, beleza. Antes de entrar mais a fundo, antes de botar a mão na massa, antes de pegar os produtos, os pincéis, qualquer coisa, você precisa entender uma coisa muito importante: os conceitos por trás da maquiagem, de cada partezinha da maquiagem, no caso aqui do delineador, o que vem por trás, entender o porquê você faz, o porquê você não faz, qual produto você vai utilizar, por que tal pessoa acha tão importante ou por que você não acha importante, entender cada coisinha para aí sim você conseguir elaborar a sua maquiagem. Então, por exemplo, não adianta você decorar uma receitinha de bolo, saber tudo direitinho e tudo mais, se você não sabe depois fazer, como elaborar uma maquiagem, qual produto vai favorecer o seu rosto, não vai adiantar. Então, por exemplo, na escola, não adianta você decorar a matéria, você vai até na prova, pode até tirar uma nota boa, mas depois vão te perguntar e você não vai saber nada, porque você não vai ter aprendido. Então é a mesma coisa, se você não entende os conceitos por trás, você não entendeu nada. Você não sabe se maquiar, você sabe copiar. Então é muito importante entender antes de qualquer coisa, antes de comprar, antes de começar a se maquiar. É muito importante saber o conceito por trás, para aí sim começar a se maquiar. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender para que serve o delineador. E a primeira coisa que chama a atenção é que ele levanta o olhar, ele valoriza o seu olhar, ele destaca o seu olhar. Então, ao mesmo tempo que ele é delicado, ele também é impactante. E você pode utilizar isso na sua make de diversas formas. Por exemplo, igual a minha agora, uma make composta com sombra, com contorno, corretivo, com tudo e também com delineador. Ou você pode fazer uma makezinha super básica, sem sombra nenhuma e com um delineador, que vai chamar super atenção. Vai ser aquilo que vai ser o foco da sua maquiagem. Então depende de você. Do que você gosta, do que você quer, da ocasião, da situação, depende só de você, se você gosta ou não de fazer aquilo. Eu, por exemplo, adoro delineador, acho que super valoriza o olhar e acho que dá aquele toque final que fica faltando na maquiagem, eu amo muito. Então bora lá, agora a gente pode entrar numa partezinha mais técnica, mas eu preciso de total atenção. Vamos lá, vamos nos concentrar. Eu preciso que você identifique o tipo do seu olho. Ele é redondo? Ele é caído? Ele é pequeno? Ele é grande? Ele é fundo? Como é o seu olho? Então, vou deixar algumas fotos aqui para vocês conseguirem analisar, comparar. Olha no espelho, pausa o vídeo, bota um do lado do outro, compara, porque eu preciso que você entenda, que você veja qual é o seu tipo de olho. Porque se você não conseguir identificar, você não vai conseguir prosseguir no vídeo. Então, você nem precisa assistir. Porque você precisa saber para entender qual produto você vai utilizar. Como que você vai fazer o seu delineado? Então essa parte é fundamental. Você conseguiu identificar? Então bora lá, vamos continuar. Então, se seus olhos são pequenos, fundos ou caídos, o melhor delineador é o delineador em líquido, que é esse daqui. Com essa pontinha. E ele é super pigmentado, ó. Ele é bem pretinho. Isso é maravilhoso. Isso vai favorecer o seu olhar. Isso vai levantar o seu olhar. Então ele vai dar uma sensação que ele é maior do que o seu olho natural. Então vai favorecer, vai aumentar, vai dar o efeito que você deseja. Então ele é maravilhoso para os olhos pequenos, fundos ou caídos. Mas se o seu olho é grande e bem redondinho, o melhor é o delineador em gel, que é esse daqui, ó. E você precisa de um pincelzinho. Eu uso esse daqui, ó, bem fininho, mas também
tem o chanfrado, que é esse daqui, ó. Esse chanfradinho, mas eu prefiro esse. Então, ó, eu vou mostrar a pigmentação. Ó. Então, esse produto em gel, o melhor é utilizar em olhos redondos ou grandes. Por quê? Ele não vai aumentar ou vai diminuir o seu olhar. Não, ele só vai realçar o que você tem, o seu próprio olhar. Você vai conseguir contornar exatamente o seu olho, fazer todo o desenho e vai dar o toque dele, vai dar o toque final na sua maquiagem. Mas não vai aumentar nem diminuir. Só vai realçar o que você já tem. E agora tem a caneta, que é essa daqui, ó. Essa última aqui. Ela não tem um olho específico que vai combinar super com ela, não. Você pode utilizar ela com os olhos redondos, caídos, fundos, grandes, qualquer um. Porque ela vai se encaixar ali. E ele é muito bom porque ele tem muita precisão, ó. Você segura aqui e você consegue desenhar o seu olhar, o seu olho, com muita precisão, porque é uma canetinha, né? Então não lembra muito escrever. Então é muito fácil de aplicar nos seus olhos. Beleza, agora que ficou claro qual produto favorece cada tipo de olho, a gente já pode ir para a próxima etapa, uma etapa mais prática. Então eu vim aqui de cara limpa para eu te ensinar dois tipos de delineado, o delineado simples e o delineado de gatinho. Então eu vou fazer esses delineados utilizando os produtos que eu acabei de falar com vocês, que eu acabei de explicar, que é a caneta, o delineador em gel e o delineador em líquido. Então, para exemplificar aqui, eu vou fazer o delineado simples e de gatinho utilizando o produto em líquido. Vou fazer o delineado simples e de gatinho utilizando o produto em gel. E vou fazer o delineado simples e de gatinho utilizando a caneta. Então, vai ficar muito mais fácil de você entender como fica no olho, fazendo dessa forma. Mas antes de entrar também nessa parte, antes de você pegar no delineador e já começar a se maquiar, você precisa entender que você precisa ter paciência antes de fazer o seu delineado. Não precisa correr, você tem que reservar um tempo para fazer aquilo. Então não comece a se arrumar faltando 5 minutos para ficar pronta. Não faça isso, porque vai dar errado. Você precisa ter um tempo para você fazer o seu delineador, para você ficar calma, para você não usar a força da mão. Porque se você usar a força da mão, vai ficar um traço grotesco, grosso, não vai ficar legal. Porque o delineador é delicado, você precisa fazer aquela pontinha delicada ou você precisa contornar o seu olho direitinho para não ficar um traço grandão, preenchendo toda a sua pálpebra. Você não vai conseguir, não vai ficar legal. Então, tenha paciência, fique calma que você vai conseguir fazer o seu delineado. Então vamos lá, vamos para a parte prática. Vamos pegar primeiro o delineador em líquido, o produto em líquido, que é esse daqui, que tem essa pontinha. Então vamos aplicar, vamos fazer o primeiro delineado simples. Eu vou começar aplicando pelo cantinho do olho e contornando todo o meu olho até o finalzinho, bem rente aos cílios. Então, bora lá. Pronto, fiz o meu delineado simples. Eu só segui o contorno do meu próprio olho, bem rentinho aos meus cílios, fui traçando devagarzinho até chegar ao finalzinho. E aí já está finalizado o delineado simples. Mas se você quiser o delineado de gatinho, é só partir daqui. Eu vou fazer o tracinho aqui no cantinho e depois eu vou preencher. Então vamos lá.
Pronto, fiz o meu delineado de gatinho e eu só continuei do delineado que a gente tinha feito juntas. Então eu peguei, botei aqui, tracejei aonde que eu ia puxar o meu gatinho e depois eu preenchi chegando até o pontinho final, né, até o tracinho final que eu tinha delimitado. Mas beleza, vocês devem estar me perguntando, tá, Karina, eu entendi como que se aplica, o produto e tudo mais, mas como que eu vou saber qual é o ladinho, onde que eu vou puxar o meu gatinho? Como que eu vou saber se é pra dentro, se é pra fora, se é no meio, como, com qual direção? Beleza, se liga só, você vai pegar um pincel, vai botar bem aqui, ó, no cantinho do seu nariz, aqui, e vai apontar pro seu olho. E aí você vai saber a direção, que é bem aqui em cima, não é nem muito para dentro e nem muito para fora, é bem no meio. E assim fica fácil de você entender onde que você vai puxar o seu gatinho. Beleza. Agora que a gente já fez com o produto em líquido os dois tipos de delineado, eu vou fazer os dois tipos de delineado agora nesse olho, utilizando o produtinho em gel, que é esse daqui, e que eu vou precisar de um pincelzinho para fazer. Então, bora lá, vamos fazer primeiro o delineado simples. Então, até aqui eu fiz o meu delineado simples. Então, eu comecei a mesma coisa do em líquido. Eu comecei só contornando o meu olho, fazendo todo o formatinho até o final. E não puxei nada, terminei aqui mesmo. Agora vamos de novo lá pro gatinho. Se vocês quiserem, podem pegar o mesmo pincel que vocês estiverem usando. Vai colocar aqui no cantinho, vai fazer a direção, e aí vocês podem marcar com o pincel, como por exemplo, ó, eu pego, faço assim, e marco. Aí você já tem a direção que você vai seguir para fazer o seu delineado. Então vamos lá. Pronto, fiz o meu delineado de gatinho e eu fiz basicamente a mesma coisa que eu fiz nesse olho aqui. Eu continuei, né, no meu delineado simples. Eu puxei a pontinha para fazer o meu delineado de gatinho, só que dessa vez eu utilizei a ajudinha de um pincel que eu fiz com vocês. Eu peguei aqui no cantinho do meu nariz, vi a direção que eu ia puxar o meu gatinho e com outro pincel eu tracejei e depois preenchi. Uma coisa legal também são os pincéis que vocês podem utilizar para aplicar esse produtinho em gel. Vocês podem utilizar esse, que foi o que eu utilizei, que eu adoro esse pincel, ele é fininho, você consegue desenhar exatamente o que você quer no seu olho. E também tem esse daqui, que é o chanfrado. Você consegue dar esse efeito aqui no cantinho, ó, bem melhor, mas eu ainda recomendo esse, mesmo sendo um pouquinho mais difícil de utilizar, né, de ter precisão na mão. Tá, agora a gente vai utilizar o produtinho, a caneta, para fazer o nosso delineado simples e o nosso delineado de gatinho. Então vamos lá, primeiro o simples.
Fiz o meu delineado simples, igual todos os outros, só que agora com a minha canetinha. Só fui seguindo o formato do meu olho bem rente aos cílios e fui caminhando até o finalzinho e parei. Esse é o delineado simples. Agora eu vou pro delineado de gatinho. Vou dar uma puxadinha, vou delimitar onde que eu vou puxar e depois vou preencher com a caneta. Vamos lá. Pronto, fiz o meu delineado de gatinho e eu fiz igual a todas as outras vezes. Eu continuei do meu delineado simples, fiz um tracinho no final e depois preenchi. Só isso. E agora só para relembrar, só para fixar bem na cabeça que precisa ser de dentro para fora na hora que você for fazer o seu tracinho, o rabinho do seu gatinho, e você precisa ter paciência. É a palavra-chave para fazer o delineado. Muita paciência e você precisa praticar muito. Não adianta sentar uma vez na frente do espelho, começar a fazer, dar tudo errado e aí você desiste. Não. Delinear é uma arte. Você precisa fazer com calma e várias vezes até você ficar bom nisso. Voltei arrumada para te dizer uma coisa muito importante. Então para tudo que você está fazendo para prestar atenção só nisso. Maquiagem não é receita de bolo. Eu não vou me cansar de falar isso, porque vocês precisam ter isso em mente. Então não adianta seguir um passo a passo. Você precisa entender os conceitos por trás. Então, por exemplo, eu tenho olhos grandes e redondos. Então, pela teoria, eu teria que usar o meu delineador em gel, esse daqui que eu mostrei para vocês. Mas eu amo utilizar o delineador em líquido, que é esse daqui, que é mais pigmentado. Amo utilizar esse delineador, porque eu conheço o meu rosto, eu vi que combina comigo, então eu entendi o conceito por trás. Então favorece o meu olhar, então eu utilizo, eu não fico presa naquilo, se meu olho é redondo e grande, eu preciso utilizar um em gel. Não, porque eu conheço o meu rosto e isso é muito importante. Se você entende os conceitos por trás e também entende o seu rosto, conhece o seu rosto, aí você vai conseguir se maquiar bem, aí você vai conseguir elaborar suas maquiagens. É aí que tá, esse é o conceito. Assim fica fácil, assim você consegue entender o porquê de cada coisa na maquiagem. Então é isso, meninas, a gente entendeu muita coisa sobre o delineador e o mais importante, que a gente precisa entender os conceitos e não seguir uma regrinha que todo mundo tá fazendo, isso não. Então é isso, meninas, até o próximo vídeo.